Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse sabadão, 11 de abril, nesse momento 19 horas e 44 minutos. A gente quarentenados, tentando entregar informação de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Eu vou começar o vídeo de hoje com uma frase para que todos nós possamos fazer uma reflexão, principalmente nesse período quarentenado que a gente vive. Uma frase do Oscar Wilde que ele diz: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Pessoal, a gente está vivendo um mundo muito polarizado. Tolerância está zero, paciência está zero. A gente viveu aí 2 anos atrás um ambiente político para presidente da República A e B. Agora, o ambiente aí da doença que está se alastrando, se você tem que ficar isolado ou se você quer ter a sociabilidade aumentada. A droga que vão utilizar tem que ser uma droga A ou uma droga B. Está faltando um pouco de bom senso nas pessoas que de repente você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Julgando para o nosso universo, eu venho de uma época que o pessoal ficava análise de fundamento e análise técnica, um dizendo que o outro não prestava. Na minha visão, é pouco inteligente você não capturar o melhor dos dois mundos. Capturar uma boa empresa e capturar uma boa hora de fazer um aporte nessa boa empresa no mercado financeiro. Isso vale para a nossa vida como um todo. A gente precisa de ser um pouco mais tolerante, principalmente nesse momento de estresse, de saúde que a gente está vivendo aí mundo afora. Então, fica esse recado nesse vídeo de abertura e a gente já vai começar comentando com vocês que o nosso Ibovespa finalmente teve uma semana de valorização mais expressiva desde quando a gente teve aquela nossa queda vertiginosa que a gente saiu dos 115 mil pontos. Nessa semana, 11,71% de valorização. Dá uma olhada aqui do lado, pessoal. Aqui tem o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Fechou a semana? Positivo. Pouco mais de 260 milhões. Para o Ibovespa Futuro, ponta vendedora de R$ 1 bilhão. Lembrando que este contrato J do índice futuro vence na próxima quarta-feira. Para a moeda americana, depois de várias sessões de alta semanal, o dólar fechou com ambiente de desvalorização comercial cotado a 5,09 e eles que na semana passada tinham vendido, aproveitaram nessa semana para recomprar alguma coisa. Se a gente verificar aqui, os principais mercados pelo mundo subiram menos do que o nosso mercado. A gente está vivendo isso direto. Na semana passada, a gente caiu mais e aqui nesse lado tinha fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras. Na semana retrasada, a gente tinha subido mais, tinha fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras. Inclusive, eu vou mudar um pouco a ordem do vídeo aqui para comentar com vocês que, por parte das corretoras estrangeiras, o ambiente ainda é vendedor, mas a intensidade da venda está diminuindo. Consigam perceber que eles vinham de uma intensidade muito forte e praticamente nas últimas 3 semanas essa intensidade diminuiu no nosso mercado. Somente deles fazerem uma ponta compradora 2 semanas atrás e justamente nessa semana o nosso mercado aí já fazendo um zigue-zague ascendente. A gente segue muito atento nessa movimentação, já que nessa semana a gente vai conseguir perceber aqui, ó, que eles tiveram ponta compradora em 18 dos 23 índices disponibilizados pela B3. Alguns índices eles tiveram uma projeção de lucro muito pujante, como índice de consumo, carbono eficiente, industrial e também o setor financeiro. Justamente esses setores que da semana passada eles tiveram uma ponta vendedora. Se a gente olhar no nosso gráfico, olha que interessante. Setor de consumo na semana passada, que é essa linha rosa, ponta vendedora Futebol Clube. E nessa semana já estão recuperando toda a base de vendas da semana passada. E se a gente contar aqui as últimas 3 semanas, a gente já não tem mais um zigue-zague de intensidade descendente para esse setor de consumo. O mesmo acontece para o nosso setor financeiro, que é essa linha vermelha, e também o setor de carbono eficiente.
É claro que ainda a gente não está com um ambiente comprador pujante, mas o que a gente está querendo dizer aqui com vocês no vídeo dessa semana é que, com a movimentação compradora dessa semana, a gente passou a ficar flat em relação a tanta venda que a gente estava vendo aí por parte deles dentro do nosso mercado. Então, a gente consegue perceber aqui que em diversos setores que não são tão amplos tiveram uma projeção de lucros. Só que no Ibovespa eles tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 20 milhões de reais dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada eles saíram de uma projeção de lucro de mais de 45 milhões de reais. Para quem é novo no canal, dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são ganhadores. Nessa, eles tiveram uma projeção de prejuízo e a gente vai comentar aqui com vocês que dos ativos do Ibovespa, eles tiveram mais ponta compradora do que ponta vendedora nos 15 ativos que eles atacaram. Só que dos 15 que eles atacaram numa ponta compradora, subiram muito menos, 8,95 contra 17,41 dos ativos de ponta vendedora. Vale ressaltar que vários ativos da ponta vendedora que eles tiveram na semana, se vocês olharem o vídeo da semana passada, esses ativos tinham sido destaques de ponta compradora dentro do nosso mercado. Por isso que eu falo sempre com todo mundo, veja os vídeos, anote onde tem as pressões para que você fique craque, para poder capturar as pressões dos fundos globais que fazem em relação aos nossos ativos. Se vocês verificarem aqui, pelo lado da compra, carro-chefe da semana, as ações de Ambev, mais de 6% de valorização, seguida pelas ações de Localiza, que foi o destaque de ponta compradora nessa semana, subindo mais de 29%. Lembrando, se vocês olharem na semana passada no vídeo do setor de consumo, o qual Localiza faz parte, foi o ativo com uma ponta maior compradora por parte deles no setor de consumo na semana passada. Então, além da semana passada o ativo está caindo mais de 20% no nosso mercado, eles aproveitaram para quê? Para fazer uma feirinha, nessa semana o ativo já subindo quase 30%. Então imagine o que eles já têm de lucro em relação às compras da semana anterior com o ativo derretendo, também com a movimentação compradora que eles tiveram nessa semana. Se a gente pular para o lado vendedor, a gente teve aqui o carro-chefe de vendas das ações de Vale, 120 milhões praticamente, o ativo nem aí, subindo mais de 6% no nosso mercado. O interessante é que a gente pode demonstrar aqui para vocês que ativos como o BR Distribuidora, que subiu nessa semana 40%, na semana passada foi o único ativo que fechou a semana com fluxo comprador por parte deles no setor de óleo, gás e biocombustível. Perceberam a importância de vocês verem os vídeos e anotarem onde tem as pressões? Então nessa semana aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Também no setor industrial, na semana passada, WEG tinha sido o ativo com a maior ponta compradora no setor industrial dentro do nosso mercado. E nessa semana o ativo subindo mais de 16%. Aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. E para finalizar, as ações de Intermédica, GNDI, no vídeo da semana passada, a gente até comentou, vamos ficar atento porque foi o único ativo no setor de saúde na semana passada que eles fecharam com ponta compradora no nosso mercado. Intermédica, então, subiu nessa semana quase 40%. Aproveitaram, então, para colocar um belíssimo lucro no bolso. É isso que a gente fala sempre com vocês que assistam o nosso conteúdo. Fiquem atentos que várias vezes eles estão fazendo movimentos mais curtos no nosso mercado. Em uma semana tomam um ativo que caiu, na outra semana colocam lucro no bolso, batem no ativo que subiu, na outra semana o ativo cai, eles recompram também colocando lucro no bolso. Expertise fora do comum que eles têm em relação ao nosso mercado. Dando uma repassada aqui para vocês no setor de consumo, que eles tiveram a maior projeção de lucros, dá uma olhada, pessoal, que eles tiveram, além das ações de Ambev como carro-chefe e também Localiza, eles tiveram aqui Magazine Luiza, também tiveram as ações do setor de construção Iven e também Ezetec, Via Varejo, as ações também de Natura e também as ações de lojas americanas. Na outra ponta, o único ativo que caiu, que eles tiveram numa ponta vendedora, foram as ações de BIF, que caíram um pouco mais de 1%
dentro do nosso mercado. Mas como o volume no setor de consumo comprador foi muito maior do que o volume vendedor, mesmo tendo uma variação percentual menor, eles auferiram aí o maior lucro entre os setores que a gente acompanha em relação à movimentação dessa semana. Então, se a gente verificar aqui, olha que interessante, dos índices que não são tão amplos, a gente já ordenou aqui para vocês, em relação ao ambiente semanal, o índice de sustentabilidade, índice financeiro e o setor de consumo foram que tiveram as maiores altas. Isso corrobora com aquela movimentação que a gente vê aqui em relação aos setores. Agora, dá uma olhada que essa linha amarela é o setor de materiais básicos. Dá uma olhada, pessoal, que nessa semana especificamente, a gente teve uma curva o quê? Descendente. Então, a gente consegue perceber também que nessa semana o índice de materiais básicos foi o índice que menos andou. Bem interessante que a gente consegue capturar isso e entregar para vocês de bandeja. E aqui a gente tem o número de posição dos 13 índices, como é que eles estavam na semana passada em relação à variação anual. Então, se a gente pegar aqui, os índices que subiram de posições foram exatamente os índices que subiram mais durante a semana. Agora, se eu organizar aqui por ano, entre o índice que está caindo menos, a gente consegue ver que o IFIX conseguiu permanecer com a primeira posição. É o índice que menos cai em 2020, seguido pelo setor elétrico. Utilidade ganhou uma posição, sustentabilidade era o sétimo, ganhou 3 posições, passou a ser o quarto, dividendos ficou da mesma forma. Como materiais básicos não andou muito bem nessa semana, ele caiu 3 posições. Então ele passou agora a vigorar na 6ª posição. Índice de carbono eficiente subiu uma, consumo subiu uma, industrial caiu 3 posições, estava na 6ª, agora passou a ser o 9º, Ibovespa também caiu uma posição, e índice financeiro, small caps e também índice imobiliário, aí com as piores performances no ano de 2020, mesmo com a alta observada durante essa semana, ainda no ambiente anual, são os índices que têm aí a maior desvalorização para o nosso mercado. Bom, falando isso, a gente vai comentar com vocês aqui, sempre que dá, a gente coloca para vocês esse mapa de fluxo do setor financeiro. É uma informação, pessoal, de altíssima qualidade. A gente tem aqui fluxo e variação percentual da semana, do mês e do ano. E a gente colocou aqui do lado para vocês como é que está a relação de variação percentual do ano e do mês. Nesse caso, abril e também o ano de 2020. Mas primeiro, vamos comentar aqui que na semana, dos 15 ativos do setor financeiro, eles tiveram o encerramento semanal de fluxo positivo em 10 deles. Ajudaram a empurrar vários ativos do setor financeiro, inclusive em sua maioria. Inclusive já tem maioria no ambiente mensal, onde que eles têm uma posição maior em ativos de ponta compradora, que são 9, contra ativos de ponta vendedora, que refletem o comportamento do preço, por isso que vem marcado. Na semana, dá uma olhada que o ativo que mais subiu foram as ações de BPAC. Há quanto tempo a gente está falando aqui no canal em relação às pressões deles em ativo como a BPAC? Inclusive tem uma pressão positiva de semana, de mês e também de ano. A gente até comentou no vídeo da semana passada ou retrasada que BPAC era o banco que estava mais caindo entre os bancos que estavam listados nos ativos do Ibovespa. Então, essa recuperação influenciada pela movimentação do fluxo. Outro ativo, pessoal, as ações de B3SA. Fluxo positivo na semana, fluxo positivo no mês e fluxo positivo no ano. É o ativo do setor financeiro que menos cai, 7%. E se vocês olharem a situação tanto de BPAC quanto das ações de B3SA, BPAC, como está subindo 25% no mês, 25% representa 57% em relação à queda do ano. No caso de B3SA, está subindo no mês de abril mais do que caiu no ano. Uma alta de 122% em relação à queda anual dentro do nosso mercado. Que aí você consegue perceber aqui o ativo que no mês está realmente tendo uma performance melhor em relação ao seu comportamento anual para o nosso mercado, que ainda
no comportamento anual, a gente tem predominância de fluxo vendedor por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Vou comentar aqui com vocês agora, em relação aos nossos setores, que nessa semana, dá só uma olhada, setores de peso, que a gente chama de Big Four, com uma variação positiva mais pujante. Quem liderou essa variação? Setor de óleo, gás e biocombustível. E nos setores que não são tão amplos, inclusive com peso muito menor do que o Big Four, a gente está até chamando aqui de Power 5, onde que a gente teve pressão, pessoal? A gente teve aqui no setor de TI, que é basicamente as ações aí de TOTS, e a gente teve pressão compradora no nosso xodó, setor de saúde, 18%, e também aí no setor industrial, de 15% no nosso mercado. Em relação ao mês, a gente está liderando aqui dos setores que não tem tanto peso, o setor de TI, seguido pelo setor de saúde. Em relação aos ativos de peso, a gente tem aqui setor de óleo, gás e biocombustível, depois seguido pelo setor de consumo e setor de materiais básicos, ainda no ambiente mensal, não sendo referido com uma grande movimentação. E se a gente olhar aqui também no nosso quadro, ainda tem essa pressão vendedora que a gente está vendo aqui em relação ao setor de materiais básicos. Bom, se a gente verificar aqui, para os ativos do Ibovespa, a gente tem sempre comentado com vocês aqui que a gente tem também o fluxo do investidor estrangeiro, e na semana passada, como o vídeo estava ficando muito longo, eu resolvi não comentar com vocês. Mas, nessa semana, no pregão de segunda e terça-feira, fluxo estrangeiro ficou positivo. Então, é claro que eles têm um fluxo muito intenso de vendas no último ano. Começaram em abril do ano passado e bateram aqui quase 115 bilhões de reais de ponta vendedora. Lembrando, mais uma vez, que eles estão com médio em 102 mil pontos. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo em relação ao fluxo do ano todo e em relação ao fluxo do ano passado. Então, na média, 102 mil pontos. E o mercado está em 77 mil pontos. Eles ainda têm 25 mil pontos de gordura para essa posição vendedora. A gente segue muito atento nessa movimentação por parte deles. Já que, vou colocar aqui a atualização para vocês do nosso quadro dos contratos em aberto. Vou começar aqui a falar do dólar futuro, depois eu vou comentar com vocês do Ibovespa futuro. Eu tenho aqui o fechamento de cada mês. Olha o que aconteceu, pessoal, com o investidor institucional nacional. No dólar, eles estão vendidos desde agosto do ano passado. Viraram a mão quando o dólar estava batendo fundo em 3.800, ou seja, 3,82. Institucional nacional ficou vendido até 5.200, que foi o fechamento do mês passado, 5.214, ou seja, 5,21. Nesse mês que o dólar está caindo em relação ao fechamento do mês passado, olha o que o investidor institucional fez. Inverteu a mão para compra, com o dólar caindo, enquanto o investidor estrangeiro surfou toda a alta do dólar com o fechamento de contrato cada mês positivo, e agora o investidor estrangeiro virou a mão para venda e o dólar caindo. Investidor pessoa física ficou vendido em dólar o tempo todo, agora o investidor pessoa física comprando. A gente está aqui no canal para falar o que o mercado não te conta. É uma informação de altíssima qualidade. Dá uma olhada aqui, pessoal, no índice futuro. Investidor estrangeiro antes da queda estava comprado? Não, estava vendido em quase 300 mil contratos. O mercado derreteu mais de 50 mil pontos, eles aproveitaram para recomprar e o investidor institucional nacional tomou um caldo do século. Praticamente o mesmo caldo que levou no dólar, que ficaram vários e vários meses com posição vendedora e o dólar só subia. Olha o tamanho da queda. E o investidor pessoa física, que durante a alta do mercado, praticamente no ano passado inteiro, a maioria dos meses com ponta vendedora. Isso a gente tenta demonstrar para vocês, para entregar para vocês informação de muita valia dentro do nosso mercado. Então, vou dar uma repassada, porque diante desse movimento dos contratos em aberto, que vocês viram que o investidor estrangeiro estava muito vendedor e recompraram a rodo, colocando um caminhão de lucro no bolso, dá uma olhada aqui. Isso reflete na posição das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Olha como é que eles estão nesse contrato,
comprando a rodo. Isso está refletindo na diminuição de venda dos contratos em aberto. Lembrando que no contrato antigo, contrato G, eles tinham vendido 4 bilhões e 300. Com o mercado lá em cima, lá ó, 116 mil pontos, pessoal. 116, 119. E eles vendidos, certo? Aproveitaram então nesse contrato para recomprar o que vocês estão vendo no reflexo dos contratos em aberto. Inclusive, pelas corretoras estrangeiras, até nas últimas 3 semanas, eles começaram o quê? A diminuir ponta compradora. A gente tinha até comentado com vocês que na semana passada, onde que eles tinham feito esse movimento, o mercado depois derreteu. Na semana retrasada tinha feito esse mesmo movimento, o mercado derreteu. Só que nessa semana, essa ponta vendedora por parte deles mais pujante, muito em função de que esse contrato J vai terminar na próxima quarta-feira. Então eles estão aproveitando para colocar realmente um belíssimo lucro no bolso. Se vocês verificarem da última movimentação que eles fizeram, pico de compra de base de fechamento semanal, o nosso Ibovespa estava em 63.900 pontos, agora está em 78.100. Quase 15 mil pontos, pouco mais de 14 mil pontos aí. E eles aproveitando que o mercado agora está fazendo essa movimentação, aproveitando para reduzir essa exposição compradora que eles têm em relação ao índice futuro dentro do nosso mercado. É uma expertise fora do comum. E para o dólar, nesse contrato atual do dólar, dólar K, eles estão muito pequenos ainda. Olha para vocês perceberem. Eles ficaram com um pico de vendas de pouco mais de 20 milhões e um pico de compra de nem 20 milhões. São movimentos curtos. No primeiro dia do contrato K, venderam a rodo, o dólar não subiu quase nada, mas no segundo compraram a rodo, o dólar deu uma porrada para cima. Depois compraram mais um pouco, o dólar subiu mais um pouco. Depois o dólar deu uma pancada para cima, aproveitaram para vender. Depois o dólar começou a cair, eles não estavam vendidos, pessoal, no contrato. O dólar começou a cair, recompraram. Recompraram, ficaram lá em cima. Aí, no pregão de quarta e também no pregão de quinta-feira, o dólar já teve uma queda mais expressiva. Eles aproveitaram para quê? Sentar a mamona na venda. E nesse momento, vocês percebem que no contrato eles estão vendidos em pouco mais de 4 milhões de reais dentro do nosso mercado. É uma movimentação muito interessante, sendo que no vídeo da semana passada, eu lembro que eu falei com vocês que a movimentação vendedora de 9 milhões que tinha acumulado no contrato foi feita nas 2 últimas horas do pregão de sexta-feira da semana retrasada. Olha o que aconteceu nessa semana. Dólar derretendo, eles aproveitando para quê? Já que estavam vendidos, vamos recomprar, botar lucro no bolso. Até acontecer do pregão de quarta-feira e de quinta-feira também, fizeram o quê? Sentaram a mamona na venda no nosso mercado, ajudando a empurrar a cotação da moeda para baixo. Isso é uma informação que a gente tem muito orgulho para poder repassar para vocês que acompanham o nosso canal. Bom, eu vou comentar com vocês aqui em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa. Olha que interessante, pessoal. No setor financeiro, como vocês viram, nessa semana, fluxo comprador em 10 dos 15 ativos. Se você verificar, a BPAC, que a gente já chegou a comentar, foi o ativo que mais subiu. E o segundo que mais subiu nessa semana foram as ações de Cielo. Se vocês darem uma olhada nos vídeos da semana passada e principalmente da semana retrasada, eles tinham uma ponta compradora de Cielo. Na semana passada ficaram mais ou menos no 0 a 0. Teve até uma pessoa que na semana retrasada me perguntou, ué, eu achei até estranho recomprarem o ativo nesse cenário. Eu até comentei, ó, pelo menos zeraram vendas. De tantas vendas que eles estavam tendo em Cielo, 2 semanas atrás compraram, na semana passada ficaram flat, e nessa semana ponta compradora de novo, ajudando a empurrar a movimentação do ativo. E nessa semana apareceram até em RBR, que até então era ponta vendedora Futebol Clube por parte deles, e nessa semana apareceram no ativo, ajudando na movimentação positiva para o nosso mercado. Em relação aos ativos aqui do setor de consumo, pessoal, olha que interessante. O ativo que mais subiu, o CVC, e eles comprando. Sendo que na semana passada, CVC tinha caído e eles sentando a mamona na venda. Só que nessa semana, o segundo ativo que eles mais compraram, dá só uma olhada, foi exatamente as ações de Localiza. Localiza, eles tinham comprado na semana passada. O ativo que mais tinha comprado no setor de consumo na semana passada foram as ações de Localiza. Nessa semana, continuaram a comprar. Lembrando que Localiza na semana passada chegou a cair mais de 25%. E eles já estavam comprando. Olha que expertise legal.
E nessa semana, o ativo subindo quase 30%, eles continuando essa movimentação. Lembra que na semana passada eu falei com vocês? Pessoal, eles gostam mais de Duque do que as ações de Cogna. Claro que as duas estavam com movimentação de maior prazo vendedor, mas na semana passada, se vocês observarem, eles compraram as ações de Duque. Dá uma olhada que nessa semana Duque inclusive subiu mais que Cogna, que eles venderam até mais do que as ações de Duque. Então, eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso nas ações de Duque em relação à movimentação da semana anterior. Por isso, repito mais uma vez, é muito importante vocês anotarem onde tem as pressões e o que eu estou falando em relação às pressões para os ativos do nosso mercado. Olha que interessante, materiais básicos, CSN, o ativo que mais subiu, 15%. Na semana passada, se vocês olharem, CSN caiu e foi um dos 4 ativos que eles andaram numa ponta compradora. Ou seja, se você tivesse anotado, opa, ali tem fluxo comprador. Vou ver se encaixa em alguma estratégia operacional que eu tenho. Porque aqui no canal, pessoal, a gente não dá o peixe, a gente te ensina a pescar. Aqui é um ambiente de trabalho que você precisa de fazer. Olha que interessante, olha as ações de Suzano. Na semana passada, subiram mais de 20%. Aí você comenta, pô Renato, mas nessa semana caíram 10%. Sim, mas olha o que os caras fizeram. Continuaram a comprar. Seguimos atentos em relação a esse comportamento dessa semana em relação à posição por parte deles. No setor de óleo, gás e biocombustível, a gente tinha comentado com vocês que o ativo que eles tinham comprado na semana passada, o único desse setor, as ações de BR Distribuidora. Nessa semana, 40% de alta e eles o quê? Bolso. Bom, o ativo que eles mais compraram aqui, as ações de Ultrapar, que tiveram também um ambiente de forte valorização dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor industrial, a gente já tinha comentado com vocês que as ações da WEG tinha sido o ativo que eles mais tinham comprado na semana passada no setor industrial. E o ativo nessa semana o quê? Subiu mais de 15%. Se você observar, o segundo ativo que eles mais tinham comprado na semana passada foram as ações da Embraer. Pessoal, Embraer quase 15% de alta. E o que eles fizeram nessa semana, tanto em WEG quanto em Embraer? Lucro no bolso. E olha que interessante, o ativo que mais subiu no setor industrial é a Eco-Rodovias. Foi o ativo que eles tinham comprado na terceira posição na semana passada. E nessa semana, o ativo que eles mais compraram do setor. É uma pressão fora do comum e a gente escancara para vocês aqui no conteúdo do nosso canal. Se a gente pegar o setor de saúde, lembra que a gente comentou na semana passada? Pessoal, muito atento nas ações de Intermédica. Intermédica na semana passada tinha caído mais de 20% e foi o único ativo do setor de saúde que eles terminaram a semana com fluxo positivo. Dá uma olhada nessa, pessoal. Intermédica subindo 40%. Eles aproveitaram então para fazer o quê? Lucro no bolso. Eles estão fazendo um movimento mais rápido no nosso mercado. Por quê? Renato, essa movimentação de fluxo mais rápido corrobora com o quê, pessoal? Com essa movimentação aqui, ó, de zigue-zague, onde eles perderam intensidade de venda, só que eles ainda têm compra e venda, movimentos mais rápidos no mercado, colocando o quê? Lucro no bolso em relação às movimentações das semanas anteriores. E nessa semana, Raia Drogasil foi o ativo que menos andou aqui em relação às valorizações. Subiu? Subiu quase mais de 5%, quase 10%. E eles sentaram a mamona na compra, muito atento nessa movimentação em relação às ações da companhia. No setor de telecomunicações que a gente junta com TI, TOTUS na semana passada tinha sido o ativo que mais caiu. Caiu quase 4% na semana passada e eles estavam o quê, pessoal? Comprando. Nessa semana TOTUS subiu quase 25%, continuaram comprando. TIM, na semana passada, tinha caído quase 4%. E o que eles fizeram na semana passada? Compraram. E TIM, nessa semana, o que aconteceu? Subiu quase 10%. O que eles aproveitaram? Venderam quase a mesma quantidade, colocando o quê? Lucro no bolso. E Vivo, que na semana passada não participaram da alta, que foi a maior alta de mais de 4% no nosso mercado, quase 4%, nessa semana, o que aconteceu com Vivo? Continuaram a fazer uma pressãozinha de venda e Vivo foi o ativo que menos andou dentro do nosso mercado. Lembrando, mais uma vez, né, pessoal, o nosso canal não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente,
Nunca use o dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Não adianta nada você entrar no mercado financeiro e ficar exatamente como o investidor pessoa física que estava comprando o topo, depois todo enrolado. Enquanto o mercado estava fazendo topo e fundo ascendente, tudo bem. Só que quando começou a fazer topo e fundo descendente, tem muito investidor pessoa física aí muito enrolado. Muito gestor de fundo ainda muito enrolado. Renato, mas o mercado reflete o lucro das empresas. Claro, a gente sabe disso. Só que no ambiente de trading, que é um ambiente mais curto, fique atento, porque às vezes você está comprando topo e não está percebendo. E você sempre fala que se você não tem ambiente de profissionalismo no mercado financeiro, ele vai te engolir. Olha aqui, pessoal, olha aqui na nossa reta, que nessa semana, mais uma semana de alta no mercado. Olha lá em cima, olha o investidor, pessoa física saindo. É o que a gente fala, e a gente não tem nenhum sistema de informação de uma forma pejorativa contra o investidor pessoa física, mesmo porque a existência do nosso canal, a função é alertar o investidor pessoa física, mas caso o investidor pessoa física comece a passar para baixo dessa média móvel aqui de 21 períodos, a chance do nosso mercado ter uma recuperação vai ser maior. Por quê? Porque, infelizmente, é um investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do nosso canal. Beleza? Então, eu vou encerrar esse vídeo de hoje comentando aqui com vocês sobre a movimentação, o nosso gráfico semanal do Ibovespa. No final do vídeo da semana passada, o que a gente falou, pessoal? Uma semana de queda, onde que o mercado parou no fundo da greve dos caminhoneiros, portanto, era uma região de suporte. O que aconteceu nessa semana, pessoal? Região de suporte foi respeitada ou não foi? O nosso mercado com uma alta mais expressiva. Tocou aqui em cima. É uma região de resistência, região de confusão, que vai entre 80 mil pontos até a região de 86 mil pontos. Caso a gente ultrapasse esse patamar, a gente vai ter aqui uma região de confusão, onde que a gente vai precisar de ficar atento em relação às movimentações dos preços dos nossos ativos. Então, dessa forma, eu agradeço a você sempre o prestígio, o carinho, a audiência com o nosso conteúdo. Um excelente sábado, também um excelente domingo de muito descanso, e a gente segue aqui sempre atento na movimentação que o fluxo externo faz em relação aos nossos ativos, aos nossos setores e principalmente alertando o investidor pessoa física para ser muito mais vencedor no ambiente de trading e também no ambiente de investimento dentro do mercado financeiro. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!